Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo para neste sábado da sétima semana da Páscoa. Hoje, o último dia, onde celebramos o último dia da Páscoa e já, propriamente dito, dentro para celebrarmos Pentecostes, onde a liturgia, neste dia 23 de maio, nos coloca no limiar do tempo pascal. É o último dia antes da grande solenidade de Pentecostes. E tanto a primeira leitura quanto o Evangelho concluem os livros dos Atos dos Apóstolos e de João, deixando-nos uma mensagem de perseverança, desapego e foco na missão pessoal que Deus confia a cada um de nós. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando hoje pela primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 16 ao 20 e 30 ao 31. Chegamos então às últimas linhas dos Atos dos Apóstolos. Paulo finalmente realiza seu grande sonho e profecia, chega em Roma, o coração do império na época. Mesmo em prisão domiciliar, atado por uma corrente a um soldado romano, Paulo não se vê como uma vítima. Ele afirma aos líderes judeus locais: é por causa da esperança de Israel que estou carregando esta corrente. Suas limitações físicas não limitavam a sua fé. O livro, então, dos Atos, que termina mostrando Paulo em uma postura de total abertura. Ele passa 2 anos acolhendo a todos os que o visitam. O texto sublinha que ele pregava o reino de Deus e ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem impedimento algum. O convite desta primeira leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos, não termina com um ponto final fechado, mas com uma porta aberta. A história da Igreja continua através de nós. Paulo nos ensina que não existem barreiras, crises ou prisões humanas capazes de calar um coração cheio do Espírito Santo. E a pergunta que nos é dada: quais são as correntes que nos têm deixado travar o nosso testemunho de fé? O salmo de hoje, o Salmo 10, o 11, dependendo a tradução, né? Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face, ou os justos hão de ver a vossa face, ó Senhor. Este salmo de confiança daqueles que permanecem firmes sob o olhar de Deus. O salmista nos lembra que os olhos do Senhor estão atentos e sondam os corações dos homens. O Senhor é justo e ama a justiça. Quem age com retidão e fidelidade na terra, como Paulo e os apóstolos, terá como recompensa final contemplar a face divina de Deus. E no Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 21, dos versículos 20 ao 25, chegamos também então ao desfecho do Evangelho de São João, do Evangelho segundo São João, né? Logo após Jesus ter dito a Pedro: segue-me, no Evangelho de ontem, Pedro olha para trás, vê o discípulo amado, seguindo-os, o discípulo amado, João no caso, né? Seguindo-os e faz uma pergunta humana, muito humana: Senhor, e o que vai ser deste aqui? A resposta de Jesus a Pedro
é propriamente dito um corretivo direto contra a mania humana de se comparar com os outros. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu segue-me. Jesus deixa claro que cada discípulo tem um desígnio único. O caminho de Pedro seria o martírio na cruz. De João seria envelhecer, testemunhando e escrevendo. O erro de Pedro foi tirar os olhos do seu próprio chamado para especular a vida do seu irmão. O Evangelho então termina com uma hipérbole belíssima, onde João afirma que Jesus fez tantas outras coisas que, se fossem escritas uma por uma, o mundo não poderia conter os livros que seriam escritos. Jesus extrapola as páginas de qualquer livro. Ele quer ser escrito na história da nossa vida. E a pergunta que nos é dada diante dessa caminhada, da caminhada comunitária, familiar. Pensemos que é muito fácil cair nas tentações de vigiar a vida alheia, ou questionar porque os outros sofrem menos ou têm dons diferentes do nosso. A ordem de Jesus para nós hoje. A ordem de Jesus para nós hoje é categórica. Não olhe para o lado. O que importa é o caminho do outro. Tu segue-me. Nós busquemos cuidar da nossa missão. E o bem convite da liturgia solene de hoje para finalizarmos esta Páscoa. Primeiramente, assim como o livro dos Atos dos Apóstolos termina com Paulo anunciando o Evangelho sem impedimentos, nós encerramos o tempo da Páscoa, convocados a não deixar a chama apagar. A ressurreição de Cristo deve continuar viva em nossas palavras e ações na próxima segunda, quando a rotina recomeçar. Gastemos menos energia reparando nos outros, como os outros vivem ou nas facilidades que eles parecem ter. Jesus nos chama pelo nome e quer a nossa resposta de amor. Cuidemos e busquemos preservar a nossa vida, buscar a santidade e não cair direto no inferno cuidando da vida dos outros, né? E lembremos, nem tudo é o que parece. Às vezes, para nós, parece que a vida do irmão está fácil, mas na realidade não é fácil. Façamos do dia de hoje um momento de recolhimento espiritual. Unamos a Virgem Maria e os apóstolos no cenáculo. O tempo da Páscoa se encerra para dar lugar ao tempo do Espírito. Clamemos hoje com insistência: Vinde, Espírito Santo, no qual amanhã celebraremos Pentecostes. No caso, logo mais, para na liturgia do sábado já celebrarmos Pentecostes. Então, Senhor Jesus, obrigado por encerrares este tempo de graça, me lembrando do que realmente importa, o meu chamado pessoal a te seguir. Livra-me de toda comparação e inveja do caminho dos meus irmãos. Dá-me a coragem e a liberdade de São Paulo para anunciar o teu reino, mesmo no meio das limitações e correntes diárias. Envia o teu Espírito Santo para renovar a minha vida. Amém. Senhor Jesus, obrigado por encerrares este tempo de graças, me lembrando do que realmente importa, o meu chamado pessoal a te seguir. Livra-me de toda comparação e inveja do caminho dos meus irmãos. Dá-me a coragem e a liberdade de São Paulo para anunciar o teu reino, mesmo no meio das dificuldades, no meio das limitações e correntes diárias. Envia o teu Espírito Santo para renovar a minha vida. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, e no seu título também de Nossa Senhora Auxiliadora, São José, Santa Rita de Cássia e todos os santos e santas de Deus, o Deus Todo-Poderoso possa nos dar a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos,
Um abençoado sábado. Nos encontramos logo mais para a liturgia de domingo.